Olá, pessoal, boa tarde. Eu Boa tarde. sou Boa tarde, eu sou a Carol Prado, sou Head de Comunicação da Intel e também lidero o nosso Comitê de Diversidade e Inclusão aqui no Brasil. Vou começar fazendo a minha autodescrição e aí vou apresentar os meus colegas aqui de mesa redonda hoje. Então, eu sou uma mulher branca, tô com cabelos castanhos escuros, um pouco curtos acima do ombro, tô com uma blusa verde e tenho um armário branco atrás de mim com uma plaquinha escrita Home Office. Apresento também aqui a Beatriz Meghini, que é gerente de cultura, comunicação interna e ESG da Alelo. E o Maurício Pestana, que é o CEO da revista Raça, e também convido vocês a fazerem aí, além das boas-vindas, a autodescrição também, pessoal. Carol, obrigada. Tava animada aqui já falando no mudo, mas boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Beatriz, sou uma mulher cis, branca, de cabelos loiros, na altura abaixo dos ombros, né, longos. Tô aqui numa sala branca na minha casa, a gente só vê uma porta branca, uma parede branca. E tô muito animada de estar aqui hoje. Com você, Maurício. Eu sou Maurício Pestana, sou um homem negro, estou de blazer, camisa jeans e uma camiseta branca por baixo. Muito bom, gente. Que tema bacana, né? Então, hoje a gente vai falar sobre como pedir ajuda faz a diferença e quando é a hora da gente contratar uma consultoria em diversidade. Então, acho que para começar esse bate-papo, acho que a gente podia contar um pouquinho, né, de por que diversidade e inclusão é um tema importante e como ele funciona em cada, assim, nas nossas empresas, no nosso contexto. Acho que podemos começar com você, Bea. Vamos lá, então, gente. Bom, contar um pouquinho do que a gente vive hoje na Alelo. Mas, na verdade, quando a gente fala de cultura, de diversidade, a gente fala de Alelo, Veloy e Pé de Pronto. Então, são 3 empresas dentro do guarda-chuva e a gente segue a mesma orientação. Para a gente, diversidade é um valor, é o que a gente vive todo dia. A gente sabe que a sociedade é muito diversa. Então, quando a gente tem, né, os nossos colaboradores, toda essa pluralidade, toda essa diversidade de ideias, quando você tem um ambiente que estimula isso e valoriza, é daí que surgem as inovações, as trocas, é assim que a gente consegue evoluir no negócio. E mais do que isso, né? Quando a gente trabalha isso dentro de casa, a gente consegue preparar também uma sociedade, né? Então, a gente sabe o quanto a gente influencia as nossas famílias, os nossos amigos, né? O quanto a gente tem um papel importante para o que você aprende, né, dentro do ambiente de trabalho, o respeito, a valorização e o estímulo à diversidade também reflete na nossa sociedade. E aqui na Alelo a gente começou a trabalhar a diversidade desde quando a gente foi criada, 19 anos atrás, e tivemos uma evolução ao longo do tempo. Então, passamos de um pequeno grupo, que é o Todes para Diversidade e Inclusão, que tem hoje começou com um grupo muito voluntário, então os colaboradores quiseram fazer parte, viram que a gente estava fazendo esse movimento para trazer a diversidade para a estratégia da organização e se animaram. A gente tem 4 grupos de afinidade, né? Mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras e LGBTQIA+. E a gente começou com os colaboradores e fomos crescendo, né? Passando cada vez mais a ter relevância, estamos dentro da área de gente de transformação e, recentemente, esse ano, a gente criou uma área de ESG, que eu estou à frente com a equipe. Então, hoje a gente tem uma área dedicada a isso, que pra gente é uma grande conquista, porque mostra a importância mesmo do tempo para a organização. E com a criação dessa área nesse ano, a gente consegue cada vez mais ter recursos, né, para avançar nesse tema. E sempre com os nossos colaboradores juntos, porque sem os grupos de afinidade, realmente a gente não tem como avançar. Então, hoje a gente está organizado dessa forma. Somos uma empresa nacional, que a gente tem total autonomia para criar as nossas ações. A gente traz muito o desenvolvimento dentro de casa, tentando levar para fora para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para as empresas de recursos humanos. E hoje a nossa atuação está bem focada nisso, né? Nos 4 grupos de afinidades e com uma área dedicada, mas contando muito com os colaboradores. Como que é aí na revista, Maurício? Conta aí um pouquinho. Bom, eu, para falar de diversidade, eu tenho que falar um pouco da minha trajetória profissional e de trabalho, que ela é bastante extensa. Como homem negro e como um homem que sempre esteve na atividade, trabalhando pela igualdade racial, pelos direitos humanos no Brasil, obviamente, muito cedo eu percebi que a sociedade
brasileira ela é totalmente desigual, que exclui principalmente negros e negras em todos os cargos de direção ou em todos os espaços de poder. Então, o meu trabalho começou com essa minha luta, com esse meu ativismo, com essa minha militância pela igualdade racial no Brasil. Esse trabalho ele evoluiu, ele passou por diversas fases. Eu primeiro fui para os movimentos sociais, trabalhei muito, fiz muito trabalho para o terceiro setor, para entidades do movimento negro, entidades como o Instituto da Mulher Negra, que é o GLEDES, MNU e várias outras instituições, e comecei a trabalhar também com instituições governamentais. Então, eu fiz muitas cartilhas, muitas produções de materiais denunciando as desigualdades, mas sempre na área da educação. Então, fiz trabalhos para prefeituras, para governos, governo de estado, até vir a ser diretor da revista Raça. Virei diretor da revista Raça. A Raça é uma revista que tem já 26 anos de existência. É uma revista também que surge no Brasil para contestar essa grande defasagem, essa grande diferença, a grande exclusão de negros na imprensa. É a principal revista, é o principal veículo de comunicação do país. Comecei a trabalhar na revista Raça, fui 7 anos diretor executivo, e aí eu fui para talvez o cargo máximo que eu tinha atingido até então. Eu fui secretário da Igualdade Racial aqui no município de São Paulo. Então, era uma responsabilidade muito grande, porque eu fui também com a função de criar a lei de cotas aqui, que é a lei que estabelece 20% de todos os cargos da direção, desde o estagiário até o cargo de secretário da Prefeitura de São Paulo. Eu fiquei durante 3 anos trabalhando isso, implementando isso na cidade, e depois me veio na cabeça, mas não adianta só você resolver o problema no município, mas você já está resolvendo no município, é ótimo que você pode cobrar isso da sociedade como um todo. Aí eu, como secretário, numa canetada, eu brinco, eu convoquei a presidência dos principais empresas brasileiras, as 500 maiores empresas têm sede em São Paulo. Então, eu convoquei os presidentes dessas empresas, fiz o fórum São Paulo Diverso, e nesse fórum eu chamei as empresas para perguntar onde é que estavam os negros e as negras nos cargos de liderança dessas empresas. Bom, ninguém sabia, eu falei, então vamos fazer uma pesquisa. E saiu a primeira pesquisa, foi financiado pelo BID, Banco Interamericano, que mostrou que apenas 4,6% dos cargos de liderança nas grandes empresas são ocupados por negros no Brasil. A partir daí, eu comecei a provocar essas empresas para que mudassem. Comecei a dar muita consultoria, explicar um pouco, pegando essa bagagem minha de prefeitura, essa bagagem minha de ativismo na questão racial. Hoje o fórum é um evento que acontece aqui na cidade de São Paulo, todos os anos, no mês de novembro. Vai acontecer agora dia 8, que é no Auditório Vivo. E ele é um espaço onde os grandes CEOs das empresas, então, por lá já passaram o Luiz Trajano, Noel, que era do antigo Carrefour, e outros CEOs que estão tentando mudar essa questão da inclusão racial no Brasil, ou que passaram por problemas e têm experiências para contar. Agora, no dia 8, na terça-feira, vai estar lá o CEO da Vio, vai estar o CEO do Tenda, vai estar vários CEOs para discutir também um pouco o que essas empresas estão fazendo para incluir negros e negras. Né? Isso foi uma realização minha quando fui secretário e que eu continuo hoje fazendo na sociedade civil. Nossa, excelente, Maurício, que incrível, assim, que trajetória, enfim, e é um tema que enfim, temos que falar e falar mais sobre ele, né? Acho que estamos no momento de acelerar as transformações. Vou falar rapidinho da Intel. Diversidade também não é um tema novo para a gente. A gente é uma empresa americana, com sede nos Estados Unidos, com mais de 50 anos. Aqui no Brasil, a gente completou 35 anos esse ano. E o nosso primeiro comitê que a gente tem de diversidade e inclusão surgiu em 95. Então, já faz mais de 25 anos. E como acho que a Beatriz trouxe muito bem, a gente tem, acho, cada vez mais evoluído nessa jornada. E olhado, né, com, enfim, cada passo, onde nós estamos, e tem muita coisa por fazer, né?
E muita coisa foi feita, tem muita coisa bacana de compartilhar e de se orgulhar em prol da diversidade e inclusão, mas com certeza tem muita coisa para ajustar e para a gente melhorar como empresa, e acho que quando as empresas melhoram, a sociedade também melhora, né? Como você trouxe esse dado de negros no mercado de trabalho, de negros na posições de liderança, a gente sabe que se a gente inclui as pessoas de verdade, a gente não está mudando só o cenário das empresas, que é importante por inovação, por uma série de questões, mas também está mudando o mundo de uma certa forma. E nesse contexto, eu acho que eu já emendo a segunda pergunta aqui, o segundo tema, que é como foi buscar, né, a decisão de buscar uma consultoria e por que é importante, né, e quais lições a gente poderia compartilhar. E vou falar para vocês, um spoiler, vou chamar a Beatriz para contar a história da Lelo primeiro, mas chegou um ponto que aqui na Intel a gente olhou e falou assim, nossa, temos bastante coisa que a gente conseguiu fazer, né, nós com a gente espelhando o que o nosso headquarter faz nos Estados Unidos, o que a gente tem na América Latina, mas precisava dessa questão local, né? Então, exatamente por esses dados que você trouxe, Maurício, a gente falou, putz, tem coisas tão Brasil, tão específicas do nosso país, e aí foi quando a gente também precisou, né, pedir ajuda e contratamos aí nossa consultoria. Mas queria também ouvir de você, Beatriz, como é que foi esse processo, enfim, como é que surgiu essa demanda? Nossa, Carol, acho que a gente tá comentando bastante disso aqui, que é a jornada, né? Pra gente realmente não é o fim, é como você constrói essa história, né? Você me falando isso de como foi pra vocês na Intel, acho que faz muito sentido. Aqui é bem isso mesmo, a gente começou muito. A gente fala aqui de 2003 até 2018, que é quando a gente chama da nossa zona de conscientização aqui de diversidade. A gente estava muito contando com ações de engajamento, com os nossos colaboradores para tocar no tema. E daí a gente foi sentindo cada vez mais vontade, né, e necessidade de se aprofundar, né? A gente participava de um monte de pesquisas, de engajamento, de clima, de rankings externos, e a gente via que estava, pô, legal, os resultados estão crescendo, as pessoas se sentem incluídas, mas quando você vai olhar mais de perto, é o ponto que o Maurício trouxe, né? Quem está respondendo essas pesquisas? São pessoas brancas, homens brancos cis, né? Então, será que tá inclusivo mesmo, né? Então, a gente foi cada vez mais se aprofundando nesses dados. E a primeira necessidade que a gente teve foi de conhecer nossos dados, conhecer nossos problemas, se aprofundar nos nossos desafios, né? Então, olhar mais para dentro. E foi aí que a gente também trouxe para a primeira grande ação de consultoria foi o nosso censo. Então, a gente já tinha... Foi a segunda vez que a gente realizou o censo. Então, a primeira vez já tinha. Mas foi muito... A primeira contratação foi só para fazer a pesquisa, sabe? E a gente falou, putz, do censo de 2019 até 2021, a gente não avançou como a gente queria. A gente não soube priorizar, a gente não soube como conectar as ações, o que era mais importante, o que é mexer o ponteiro, né? Qual que eram as prioridades. Então, o ano passado, quando a gente foi fazer de novo o nosso censo, a gente resolveu trazer uma consultoria parceira para ajudar nesse aprofundamento. Então, até então, a gente não tinha uma área dedicada, né? Estava dentro de desenvolvimento, universidade corporativa, e a gente sabia que ficava só um período com uma parte do time. Os grupos de afinidade eram pessoas que a gente fala que é voluntário, porque você não tem um tempo dedicado, então depende muito da organização de agenda. A gente falou, putz, eu preciso trazer um parceiro que olhe com profundidade para os dados e que me mostre o caminho, pensando até no que ele viu lá fora, né? Como outras empresas trouxeram, quais são as práticas de mercado, qual que é a prioridade que eu tenho que seguir e como que eu trago isso para a empresa, como que eu vendo, como que eu sensibilizo, como que eu trago essa ideia. Então, a nossa necessidade de trazer uma consultoria foi muito nessa evolução da jornada, quando a gente viu que a gente tinha que se aprofundar mais. Então, foi a primeira grande contratação que a gente fala, e a gente celebrou muito, porque é um orçamento que a gente sabe que hoje não é baixo para você trazer uma consultoria para te ajudar, mas é uma sinalização muito grande, foi vista dessa maneira pela organização, de que, putz, a gente está empenhado, a gente quer saber mais e a gente vai investir nisso. Então, direcionar uma equipe para analisar, para trazer as ideias e mostrar para todos os colaboradores que isso é importante, foi o primeiro grande passo. E a partir desses dados, a gente continuou avançando. Então, quando a gente olhou para a representatividade, a diversidade em si, a gente viu que estava muito abaixo em alguns temas, como pessoas negras e pessoas com deficiência,
em comparação à sociedade brasileira. Então, hoje na Alelo a gente tem 19% de pessoas negras, quando a gente está falando de dados do IBGE de 2010, de 56%. Tem um gap muito grande, né? E aí, uma nova contratação que a gente fez foi realmente olhar por que isso estava acontecendo. Então, a gente viu que a gente não estava contratando com representatividade. E se a gente sempre fazer a mesma coisa, né? Então, anuncio a vaga no mesmo lugar, recontrato da mesma maneira, trago, né, sempre as mesmas coisas, então a gente não vai mudar essa realidade. Então, a gente também trouxe, né, uma evolução do censo e do plano de ação, uma consultoria parceira para ajudar a gente em programas de recrutamento e seleção. Então, porque a gente sabia, putz, como que eu vou ter mais pessoas, vou aumentar a representatividade dos grupos na organização se eu não mudar meu processo. Outro ponto também foi em mentoria. A gente escutou muito colaborador e falou, né, putz, eles querem se desenvolver equidade, mas como que eu faço com um time não dedicado? Como que eu dou valor a isso? Então, tudo para a gente foi bem uma jornada, a consultoria, né, é bom para trazer maior peso, práticas de mercado que eu acho que faz super diferença. Então, quando a gente vê o que já deu certo nas outras empresas, o que a gente pode fazer, eles trazem essa vivência, é muito importante, porque aprender, né, juntos é o que faz ser relevante. Então, para a gente foi muito isso, foi algo muito... faz parte da jornada de evolução, foi algo que foi surgindo com a necessidade, mas principalmente motivado para nos aprofundarmos nos nossos dados, conhecer mais da gente e saber o que priorizar. É muito essa descoberta, né? Não sei se vocês sentiram a mesma coisa nesse processo. Foi assim também para vocês? Olha, quando chamar uma consultoria, ou quando atentar, essa é a pergunta, e eu acho que o maior exemplo que você tem que dar, e eu sempre costumo dizer, que, infelizmente, principalmente no momento que nós estamos vivendo numa sociedade extremamente doente, né? Eu acho que os últimos fatos aí eleitorais dá para mostrar o quanto nós estamos doentes, e nós estamos doentes de cima para baixo, infelizmente. E eu falo que a exclusão, a discriminação, o ódio, o preconceito, o racismo é das maiores chagas que a gente tem na sociedade, né? E isso está impregnado em todas as áreas, inclusive nas empresas. Eu acho que o momento de você chamar uma consultoria é quando você percebe que você está doente. Quando você percebe que você está doente, é só você olhar no envolto da sua empresa, da sua direção, qual é o número de negros, de mulheres que está na direção. E se você pegar o maior número de empresas boas e grandes, boas que eu digo, boas de trabalho, sonho de consumo de todo trabalhador, você vai ver que na sua direção, nos seus conselhos, a presença de negros e a presença de mulheres é pouco. Então, este é o momento de você chamar um médico. Ou seja, essa doença, que é uma chagas, que é uma doença da própria sociedade, ela também está impregnada nas instituições como as empresas. E aí, é aquilo, eu sempre dou esse exemplo de sociedade doente, empresas doentes, e o médico é a consultoria. E aí você pode chamar um médico recém-formado, você pode chamar um médico mais experiente, você pode chamar um bom médico, e você pode chamar um médico meia-boca também para falar assim, olha, se me passa um melhoralzinho e tal, né, que eu já estou me sentindo melhor e eu vou continuar. Se você quiser realmente fazer um tratamento e melhorar a tua saúde, você vai chamar um bom médico, de preferência que tenha boas referências, de preferência que esteja no mercado há muito tempo e que conheça um pouco dessa doença. Eu acho que aí a sua empresa vai melhorar. Quando você chamar esse médico, que eu chamo de consultoria, obviamente, como todo paciente doente, a primeira coisa é uma pesquisa. Ele vai fazer assim, para ele te dizer que remédio que ele precisa dar, ele vai fazer o diagnóstico. Então, a primeira coisa é a pesquisa na tua empresa. Quantos negros tem, quantas mulheres tem, onde eles estão, né? Porque eu já dei consultoria para a empresa que a direção já veio e falou, não, aqui 70% dos nossos funcionários são negros e tal, né? Aí era uma empresa que fazia asfalto, né? Que tinha os trabalhadores, tinha os trabalhos mais insalubres com baixo salário. Aí, tudo bem, né? Agora eu quero saber o seguinte, como é que está a direção da sua empresa? Quem são os diretores? Quem estão nos cargos de comando? Então, era uma empresa tão doente quanto qualquer outra que não tivesse 80% dos seus funcionários formados por negros e negras. Então, o que eu sempre digo é,
primeiro, é ter a consciência de que você tem um problema que não é um problema seu, não pense que é um problema da sociedade brasileira. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, é o maior país negro fora da África, é um país que mais da metade da população se autodeclara negra. O Brasil é um país que, né, até que termine esse governo, é um país que não tem um ministro negro, é um país que não tem um secretário negro no estado, não é o caso de São Paulo, é um estado, é uma cidade que não tem secretário. Então, ou seja, há uma coisa que vem desde a área pública e vai descendo para as camadas mais elementares, onde há poder, onde há caneta, onde há decisão, não há negros negras. E nas empresas não é diferente. Quando você detecta isso e você quer construir uma sociedade melhor, e aí você começa, bom, depois que teve esse diagnóstico, essa consultoria vai dizer, você vai ter que começar o seu processo de seleção, tem que ser diferenciado, você tem que ver os seus viés inconscientes, que todo mundo fala, mas também atente para os seus viés conscientes, porque existem muitos viés hoje conscientes, sempre tiveram, mas eu acho que tem até aumentado, porque agora a gente está tirando os viés inconscientes da frente e está aparecendo os conscientes. Porque também com os avanços, não só na área educacional, na área do trabalho, na área econômica, da comunidade negra no Brasil, porque por mais pressionado que seja, você tem hoje pessoas mais preparadas, então também há uma contra-reação, né, de quem gostaria que a sociedade continuasse como está. Então, hoje você tem também os viés conscientes, não, os negros já foram longe demais, já está bom, já é mimimi, mas vocês vão insistir, ou vão levar isso até quando? Né? Porque nós temos, volto a repetir, uma sociedade cada vez mais doente, né? E depois ainda de uma pandemia e tudo mais. Então, eu acho que o momento de você chamar a consultoria é o momento que você detecta. É só você fazer, eu costumo dizer que é o teste do pescoçômetro, né? Você olhar em volta na tua estrutura, né? Onde é que estão os negros, onde é que estão as mulheres e como estão os negros e como estão as mulheres nessa estrutura. Ah, não está legal? Então você tem que chamar uma consultoria e a consultoria é a que vai te ajudar a melhorar. Eu hoje posso dizer que algumas empresas que participam do Fórum Brasileiro, que eu escolho muito bem, elas estão bem ranqueadas, elas estão dispostas a mudar isso. Existem empresas que eu acho assim muito legal, algumas que eu consegui convencer, que eu dei consultoria, que já tem assim metas, né? Olha, até 2030, sabe, a metade dessa diretoria aqui tem que ter mulher, tem que ter afrodescendente, tem que ter diversa. Elas estão fazendo isso, primeiro, porque elas querem realmente construir um país, um mundo melhor. Mas elas estão fazendo isso também porque elas sabem que a Nasdaq está cobrando, a B3 está cobrando. Se você quer pontuar, você vai ter que ter diversidade, porque há uma pressão do mercado, há uma pressão dos consumidores, há uma pressão do Brasil, há uma pressão de fora, uma pressão de tudo quanto é lugar. A gente tem que construir um mundo melhor, porque o mundo que aí está, essa sociedade doente, não pode continuar. Então, é isso. Esse é o momento que você tem que contratar uma consultoria, chamar como eu digo, os médicos. Ô Maurício, esse é um ponto bem legal das metas, porque pra gente foi muito isso. Tá bom, eu quero pôr meta, quero pôr compromisso, mas quanto que eu ponho, né? Como que eu sei quanto eu posso avançar? O que é um fato realista, né? Como que eu posso aumentar o número de pessoas negras na organização? Então, acho que isso a consultoria ajuda muito, né? Saber qual que é esse avanço, né? Não sei se para você, Carol, foi assim também, essa dor também ou não. Total. Nossa, não, eu acho, enfim, perfeita a fala de vocês dois. Compartilho de muito disso, assim, aqui na Intel. Por ser uma empresa que tem a sede nos Estados Unidos e que a gente tem um plano bem estruturado para atrair diversidade e também de inclusão, né? Porque a gente sabe que não basta só atrair, a gente tem que querer que as pessoas fiquem aqui, que elas possam ser elas mesmas, que elas tenham voz para realmente funcionar. E a gente fez um piloto, faz 5 anos nos Estados Unidos, não, faz 7 anos nos Estados Unidos, na verdade foi em 2015, que a gente se comprometeu a ter uma representação total na Intel da sociedade, né, americana. E a gente colocou essa meta para 2020 e a gente alcançou essa meta em 2018, 2 anos antes. E foi super impactante, foi super, enfim, importante para a gente. E agora a gente falou assim, não, então a gente quer fazer isso no resto do mundo também, né? Então a gente colocou para 2030 ter isso em todos os países. E aí quando a gente veio para um país que nem o Brasil, que é um país muito diverso e, por outro lado, como o Maurício trouxe, muito desigual em muitas questões,
a gente falou, sozinhos a gente não vai conseguir de jeito nenhum, né? A gente precisa de uma ajuda, tanto na parte de contratação e de adaptar o plano que a gente tem, que foi muito bacana feito lá, para a nossa realidade, porque é completamente diferente, né? Cada país tem a sua história, né? Tem a sua construção, enfim. A gente tem temas, né, na sociedade brasileira que não existiram em outros lugares do mundo, né? Enfim, trazendo para a questão de raça, por exemplo, foi a maior escravidão no mundo, né? Assim, é um absurdo que a gente viveu aqui. E a gente tem essas questões até hoje, né? Então, muito sérias e muito, enfim, intrínsecas na sociedade. Então, foi nesse momento assim que a gente olhou e falou assim, não, a gente quer muito alcançar essa meta, né, que a gente tem, porque a gente acredita muito nisso, né, enfim, e também porque, como a Maria falou, né, é o futuro, empresas que não olham para isso, elas não vão ter nem pessoas que queiram trabalhar nelas no futuro, né, porque as próximas gerações a gente sabe que isso é uma das coisas mais importantes para eles, os valores são muito importantes, mais do que às vezes até salário. Então, e aí a gente falou, não, precisamos de ajuda. A gente foi procurar uma consultoria brasileira, porque era isso que faltava para a gente também, né? Ter essa questão dos dados, da questão local mesmo do país que a gente está. E também porque acho que tem aquela frase característica, santo de casa não faz milagre. Quando é uma consultoria falando, parece que as pessoas escutam mais, dão um pouco mais de atenção, né? Verdade. Muito verdade. Verdade absoluta. E você estava falando desculpe, é só pegar uma carona em algo que você falou. Claro. Quando você vem aqui para o Brasil, é sempre importante dizer, desde que eu comecei a fazer o fórum, é que quem começa a discutir com mais profundidade no Brasil a questão da diversidade são as empresas estrangeiras, principalmente as empresas americanas, por conta de toda a luta contra o racismo que teve naquele país e que ele foi obrigado a implantar políticas de ações afirmativas, inclusive as cotas, não só no sistema público, mas também privado daquele país. Então, quando elas chegam aqui, elas chegam já com algumas experiências de políticas voltadas para a igualdade, sobretudo para a questão racial e também a questão de gênero. Mas o Brasil ele é um país muito diferente, né? Ele é um país de gêneros, né? Então, uma das coisas que a gente tem feito agora aqui é tentar desmistificar ou adaptar o ISG para o modelo brasileiro. Porque quando você fala de ISG, que é da questão ambiental e social, e quando você pega o ESG na Europa, e até mesmo nos Estados Unidos, o social está muito ligado à questão do imigrante, está muito colocado hoje essa questão da guerra. As empresas estão pensando muito no ESG, principalmente como acolher socialmente as pessoas que vão ficar sem casa e tal. Quando você chega aqui no Brasil, o ESG ele quase que tem que ser pensado 100% no racial, porque aqui no Brasil o pobre é preto, né? O miserável é preto, né? Em sua maioria, quando você pega os dados, 72% dos miseráveis no Brasil são negros, né? Quando você pega os pobres, 68% dos pobres são negros, né? Quando você pega os ricos, e nessa divisão de renda, aquelas pessoas que detêm 2% detêm quase 50% do que o país produz, a maioria é branca, não tem negro. Né? Então, quando você pega esses números, você vai ver que aqui a questão é muito mais, ela é um mix, né, de racial com social. Então, são todas políticas que, quando chega no Brasil, você tem, e quando chega uma empresa estrangeira aqui, ela tem que olhar para esta questão. Um dos problemas que a gente tem muito grande aqui, por exemplo, quando você fala de diversidade, de uma forma mais ampla, você tem empresas que falam, não, mas eu tenho aqui programas para LGBTQI+, ou eu tenho aqui questão, as mulheres, a questão racial quase nunca, ou ela fica por última, ou ela não é muito colocada, muito por conta desse racismo estrutural, muito por conta de que também, muitas vezes, não existe nenhuma política voltada para a questão racial. E não se esquece que 50%, mais de 50% da população é negra, você tem ali também problema do LGBTQI, que é muito mais discriminado. Você também ali tem um problema das mulheres negras, que são extremamente discriminadas, estão na base da sociedade, mas isso tudo não é discutido. Então, às vezes, a gente sempre tenta camuflar. Né? Aqui, eu, como jornalista que sou, eu sempre lembro de uma frase da Miriam Leitão, que foi uma pessoa que eu entrevistei uma vez, e ela é uma lutadora pela questão de gênero e de raça. E ela fala, o Brasil só vai resolver o problema econômico e social o dia que ele resolver o problema racial.
né? Ele não adianta ele achar que vai resolver um sem resolver o outro, mas primeiro resolve isso, e aí o outro vai. Faz todo sentido, mas aqui a gente estava até trabalhando mais essa intersecção mesmo, porque se a gente olha os grupos isolados, não faz o menor sentido, né? Então a gente estava trabalhando outro dia com as pessoas com deficiência, e foi até uma consultoria que provocou a gente, falou, ó, pensa numa pessoa com deficiência. Você pensa numa pessoa branca, né? E a maioria são negros deficientes. Então é um dado que a gente não tinha. E assim, o quanto a gente está excluindo sem pensar nas intersecções, né? Então, acho que essas provocações são muito relevantes para a gente expandir mesmo. E se você não olha a fundo os dados, você não tem essa visão, né? Acho que é muito importante esse ponto que você trouxe mesmo. Eu só mais um pouquinho, eu falo, mas agora eu prometo que vou ser bem breve. Outro dia eu fui convidado para uma empresa, até aqui perto de São Paulo, numa cidade do interior, e era uma empresa multinacional americana, enfim, com sede quase no mundo inteiro, e eles iam receber a presidente. A presidente era uma mulher negra, americana, e que ela vestia muito a camisa da diversidade. Então, eles aceleraram o processo lá, porque meio assim, vamos dar uma maquiagem tudo, porque a gente vai receber e a gente vai ser cobrado por isso, né? E aí eles me chamaram para mostrar o processo de diversidade da empresa, os grupos de afinidades e tal, para que eu avaliasse, desse uma olhada se eles estavam, como eles sabem do meu conhecimento e das consultorias que eu dou. E aí foi assim, hilário, né? Porque eles apresentaram, olha, vamos falar agora, por exemplo, o grupo das mulheres, o que as mulheres estão fazendo aqui na cidade do interior. Então, eles ajudavam lá, a paróquia, não sei o que e tal, e uma empresa grande, com funcionários, todas mulheres brancas. Agora nós vamos falar sobre LGBT, quem mais, o que estão fazendo, bom, a gente faz isso e tal, todos brancos. Aí vamos para a área dos deficientes, todos brancos. Aí veio a área de negros, que eu estava ali esperando, eu ia falar desses grupos. A liderança que estava puxando a questão da racial da empresa era branco também. E aí eu fui obrigado a realmente. Eu falei muito naquela empresa, acho que até hoje eles devem estar assim. Vocês não entenderam nada sobre o que é realmente falar e tratar a questão da inclusão e da diversidade real, e vocês não sabem nem que país vocês estão. Eu acho que a presidente vai ficar bem brava, principalmente quando ela souber que aqui nesse país não é como o país dela, que apenas 13% da população é negra, né, que é essa população dos Estados Unidos. Nós somos 56%. Então, vocês têm um problema muito grande para resolver. Estou falando da empresa, não estou nem falando da direção, porque aí quando eu olhei a direção, que realmente foram as pessoas, o VP que tinha me chamado, o VP da América Latina, e o CEO da empresa no Brasil, tá todos brancos. É essa a realidade. Que é uma raridade em empresa multinacional, porque tem uma preocupação maior, mas também tem uma que quando chega no Brasil, elas se adaptam ao jeito brasileiro de ser. Total. Não, acho que é um ponto super, super relevante esse de olhar para a intersecção, e eu concordo super com você, Maurício, foi um dos temas principais que a gente trata, assim, hoje na Intel, é a questão de equidade racial, porque é isso, não tem como você olhar para o Brasil, para a história do Brasil, para o contexto que a gente vive e simplesmente resolver ignorar, né, enfim. E eu acho que também não tem problema nenhum as empresas, acho que essa questão também, que você levantou muito, Beatriz, de jornada, né, de você entender que você não está onde você gostaria de chegar, mas está em algum passo ali importante da jornada para chegar ali, né? E acho que é isso, identificar que você tem um problema é o primeiro passo para você conseguir ir para lá, aí conseguir as ações, né? Efetivamente implementar e trazer essa solução, né? Enfim, essa questão que enfim, acho que de comum aí, se não em todas as empresas, na maioria, com certeza, no Brasil, né? Senão a gente não seria um país tão desigual. É verdade. E até, né, esse ponto que o Maurício trouxe, ele deu essa consultoria, né, Maurício? Você contou, você fez essa análise. Se a empresa não estiver aberta para escutar essa opinião, essa consultoria, a gente perde tanta oportunidade, porque a jornada é muito, gente, é de erro. Aqui a gente fala muito, é um valor para a gente, um elemento que é errar, corrigir e surpreender. A gente vai errar, mas a gente não vai repetir o mesmo erro, a gente vai corrigir, a gente vai surpreender depois. Então, quando tiver uma consultoria, tem que estar muito aberto a escutar também isso e aprender, né? Porque pode ser que a direção não tenha visto, pode ser que não tinham até então tido noção de interseccionalidade, que foi uma coisa nova. Então, você tem que estar muito aberto, e acho que a opinião de fora ajuda a crescer com isso, né? Se você
tem que ser o momento de contratar e de escutar. Então, esteja no momento que a empresa está pronta para escutar e evoluir a partir disso. Exato. Muito bom, pessoal. A gente está já encaminhando para o final. Passou muito rápido, acho que eu não senti esse tempo passar. Eu queria saber se vocês têm alguma consideração final, enfim, alguma palavra aí para deixar de lembrete final para todo mundo que está assistindo. Posso começar, então. Acho que o intuito desses fóruns e dessa troca que a gente está aqui é realmente a gente aprender junto, né? A jornada não é só nossa, a jornada é da sociedade. Então, agradeço estar aqui com vocês, porque aprendi muito hoje e acho que aí só vai evoluir quando a gente parar de ver as empresas como únicas e singulares e ver como um papel da sociedade mesmo, né? Então, quando a gente trocar essas boas práticas, quanto foi só o momento de pegar a consultoria, como que você escuta, porque a gente tem que aprender junto, não faz sentido evoluir só uma empresa de cada vez, tem que ser a sociedade como um todo. Então, acho que a gente tem que valorizar cada vez mais essas trocas, está muito aberto a trocar não só consultoria, mas entre outras empresas, fazer benchmark, e se for aberto mesmo. Então, estou me pondo aberta aqui, quem está aqui vendo a nossa transmissão, né, me põe no LinkedIn, vamos bater um papo, trocar algumas ideias, acho que é isso que vai mudar a sociedade. Uma empresa de cada vez não, todas juntas. Então, é mais isso. É verdade. Eu um beijo dessa sua tese, e quando eu comecei o Fórum Brasil Diverso, que esse ano está fazendo 8 anos, aliás, vocês podem procurar lá, é www.forumbrasildiverso.org. Eu falava exatamente isso, né? O que eu queria, as pessoas, mas por que você quer juntar empresas? Porque eu falei, as empresas, elas têm que trocar informações, elas têm que saber o que uma está fazendo, o que a outra está fazendo, o que uma pode aprender com a outra. Esse é o fundamento do fórum, né? Esse fórum vai acontecer na terça-feira novamente, ele vai fazer isso, são os CEOs que estão, nesse momento, reunindo as planilhas para mostrar o que eles estão fazendo, o que eles estão evoluindo, e é só dessa forma, em conjunto, não adianta só uma empresa. Eu dei consultoria para uma empresa durante quase 10 anos, e ela falava, eu quero ser líder de diversidade e inclusão no Brasil. Ela teve um grande problema, né, com relação a exatamente isso, e ela era uma empresa que estava fazendo tudo quase certinho, tudo direitinho. Então, por mais que você faça, por mais que você ache que está bem, nem sempre você está tão bem, nem sempre você está tão certo, nem sempre, porque isso é uma jornada, como eu falo e repito, infelizmente, a sociedade brasileira e o mundo, eu acho que está passando por um processo de uma doença muito grande, e o racismo, a discriminação, a exclusão é um dos maiores problemas dessa doença. Então, ninguém vai conseguir ser curado sozinho, só vai ser curado quando pede ajuda e com mais pessoas. Então, a gente está aqui para poder colaborar, ajudar, e no que se possível, e construir um mundo melhor para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Obrigado. Tenho só que agradecer. Nossa, perfeito, Maurício. Acho que eu vou finalizar com uma frase que a gente tem uma Chief Diversity Officer, né, lá nos Estados Unidos, que é uma mulher negra, e ela fala uma frase que na diversidade não tem competição. A gente tem que trabalhar todo mundo junto e colaborar, e é isso. E não tem, eu quero liderar, eu quero estar na frente, e a gente compete em produto com outras empresas, né, com outras questões, mas não na diversidade. Então, acho perfeita a fala de vocês. Também fica o convite, quem quiser procurar no LinkedIn para trocar, é um dos assuntos que acho que eu mais gosto de falar e trabalhar, porque eu realmente acredito nisso, que é o futuro, né? É o presente e o futuro, a gente precisa acelerar essa transformação. E só para finalizar, lembrando que o fórum está apoiando aqui, né, hoje a Casa Hope, na campanha Adote um Leito. Aqui tem um QR Code na tela para quem puder ajudar a instituição. Tem uma meta de R$30 mil e a quantia corresponde ao custo de um leito durante um ano pela instituição. Então, enfim, quem puder fazer as doações. E agradecer, gente. Muito obrigada. Foi um prazer conhecê-los, esse bate-papo, e que venham mais, enfim, discussões e coisas sobre o tema. Valeu, gente. Prazer. Tchau, tchau. Foi um prazer, foi uma alegria. Tchau, tchau.